Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estou aqui para falar de tudo que rolou de melhor e pior, principalmente do pior time do Brasil, que é o seu. Pode ser também o meu, é de todos nós. Vamos para mais um episódio aqui da 15ª rodada do Brasileirão. Já toca a música aquela, né? Do bora, 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 artilheiro. Bora, 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 o ano inteiro. Pô, essa música, esquece, já estava com saudades cada vez mais. 15ª rodada, aqui estamos com a camisa do Coxa em mãos. Coxa que não está nesse Brasileirão Série A, mas foi o time que revelou Rafinha, que anunciou hoje no dia da gravação sua aposentadoria. A camisa que estou aqui do Fortaleza, acabou que tinha aqui, peguei a do Fortaleza, Fernando Miguel, inclusive, hein? Aí, amantes do bom goleiro Fernando Miguel, autografada por ele, de jogo, Fortaleza, mas não é pelo Fortaleza que a gente vai começar essa rodada. Vamos começar de Palmeiras e Galo, quando surge o alviverde imponente. 3 Palmeiras, 2 Atlético Mineiro, placar mentiroso. Na minha opinião, não foi o placar que refletiu o que foi as duas equipes na partida. Gostei muito do jogo do Palmeiras, que a torcida cobra muito por uma resposta. O torcedor do Palmeiras, ele tá sempre ali com a cobrança, ele é muito crítico. Os caras estão até fazendo aí uns apelidos pro Abel Ferreira, não que eu concorde, mas assim, são bons, né? O Pedro Álvares Pardal é um bom apelido, não tem o que fazer. O Abel Ferreira começa a receber críticas muito por conta de um estilo de jogo de um time que poderia ser mais propositivo, que poderia encantar mais e envolver mais o adversário. E em certo ponto, concordo, eu acho o time do Palmeiras um grande elenco. Na minha opinião, é o melhor elenco do país. E o Palmeiras faz uma grande atuação. Faz a atuação talvez a melhor de Vitor Roque desde que chegou aí ao Clube Paulista. Joga muito bem, merecia seu gol. Quase sai num lance que ele finaliza errado. E por que quase sai? Porque realmente acontece o gol, mas o gol é dado contra. E o Palmeiras dominou o tempo inteiro, abriu o placar. Aí a gente tem que falar do Hulk, o incrível Hulk na cobrança de falta. Cara, loucura. O que faz esse cara. Eu vou falar mais de Hulk quando eu falar do Galo, mas ele empata a partida numa bela cobrança. Porém, mesmo com o empate, a sensação era de que o jogo estava nas mãos do Palmeiras, que atacava melhor, construía melhor, defendia melhor. A sensação era que uma hora a vitória ia sair. Sai o segundo gol, esse do lance do Vitor Roque, e depois sai o terceiro com Maurício, o homem mau, cara que eu também acho muito subestimado. Eu gosto demais do Maurício, acho subestimado até por torcedores do Palmeiras, mas assim, mais pelo mundo da bola, tem que dar mais valor a ele. Gosto muito, bom atacante. A gente vê um Felipe Anderson que volta bastante para marcar, fez uma boa partida também, o Piquerez, que é um grande lateral esquerdo. Então foi assim, a atuação de Galo do Palmeiras que merecia um resultado até mais expressivo, até mais largo do que foi esse 3-2. Porque do lado do Galo, assim, um trabalho quase inexistente, cara. Que jogo foi esse do Galo? Muito ruim, não conseguiu fazer nada a partida inteira. O Galo deu 6 finalizações ao gol, 4 foram do Hulk, 3 desses de falta. Sendo que o gol do Hulk na primeira cobrança de falta, ele sai e o Atlético Mineiro não tinha chutado contra o gol do Everton até então. Foi uma partida assim totalmente dominada, totalmente apático. É um Atlético Mineiro que tem poder de investimento, que tem ali por trás, tem um bom elenco, mas assim, tá faltando, né? O Gustavo Scarpa não consegue entrar nesse giro e assim, o Hulk talvez seja dos maiores casos de um jogador tendo que carregar um time nas costas, porque é impressionante ele que vai chegar aos seus 39 anos, tendo que sempre tirar coisas da cartola. Se o Hulk não destrói o jogo, se ele não esmaga o jogo, não tem partida, não tem futebol. E aí ele tentou 2 vezes em falta, grandes cobranças. A terceira ele quase faz o gol ainda, mas o Everton faz a grande defesa. Porém, vitória totalmente merecida do Palmeiras. Próximo jogo a ser comentado aqui é Cruzeiro 4-0 no Juventude. Que Cruzeiro, hein? Que cabuloso é esse. Líder do Campeonato Brasileiro. A pausa para o Mundial poderia até atrapalhar o Cruzeiro, que estava vindo numa crescente. Essas pausas, quando o time está bem, o ideal é que ele continue jogando para não deixar a bola cair. Mas, falando em bola, o Cruzeiro domina ela e faz gol atrás de gol, porque é um time muito organizado pelo Léo Jardim. O Pedrinho BH deixou o homem trabalhar, deu a chave do clube nas mãos do Léo Jardim e ele organiza um time com as melhores valências que ele já apresentava no seu melhor trabalho, que foi aquele Mônaco de 16 e 17, que são transições ofensivas muito rápidas, uma marcação-pressão bem afiada,
sempre vertical, amassando o adversário. E tá conseguindo propor isso com um time que, por mais que tenha feito grandes investimentos, o Dudu, por exemplo, foi embora, o Gabigol tá no banco, às vezes entra bem, entra pra agregar. Matheus Pereira teve a dúvida se ele ia continuar na equipe ou não, continuou, e como continuou muito bem. Um Caio Jorge que até já tinha feito outros gols no ano passado, mas agora esse ano tá deslanchando. É um time muito bom, um time operário, um time redondinho, que amassou o Juventude e é líder do Campeonato Brasileiro, assim, fazendo valer, porque hoje é quem melhor joga futebol. O Mundial serviu para descansar, serviu para recuperar jogador, o time ali tá nos trincos, tá bonito a equipe do Cruzeiro e é bonito de ver jogar. O Gabigol faz 2 gols, mas o Caio Jorge participa de tudo, inclusive sofre o pênalti e é o artilheiro do campeonato com 12 gols em 14 jogos. Só que ele tem 12 gols e 4 assistências, então são 16 participações em 14 jogos. Que campeonato brasileiro faz o Caio Jorge, Matheus Pereira de 10 também muito bem. É um time, assim, por enquanto, sem defeitos. Claro, vai oscilar. O campeonato é longo, a gente tá chegando no final do primeiro turno, o time vai oscilar. Porém, na minha opinião, é sim candidato ao título. Não é pra gente fechar os olhos do Cruzeiro, mas também o Juventude abrir os olhos que o rebaixamento, cara, tá batendo na porta. Outro que o rebaixamento já bateu, já escancarou, já chutou, já abriu a porta, já acabou com tudo, é no caso do Sport. São 15 rodadas e 3 pontos. E aí continuou assim, porque o Sport tentou até fazer algo diferente, porém o Botafogo no gol de Cuiabano, um Botafogo que também sofreu das dores físicas do Mundial e tá tentando se reencontrar num trabalho do Ancelotinho, David Ancelotti, filho do Ancelotti, conseguiu 7 pontos em 9 jogos, inclusive o último jogo contra o Vitória merecia um resultado melhor, e esse contra o Sport não fez uma atuação tão boa, porém um gol do Cuiabano dá os 3 pontos à equipe do Botafogo, que é outra que está tentando se reestruturar no pós-mundial ao começo de um novo trabalho. Os detalhes são, precisa de ponta, é um time que precisa de ponta, contratou até o jogador colombiano, mas também joga muito por dentro, cara. Time precisa de pontas. O Cuiabano muitas vezes faz esse ponto improvisado, mas é uma questão do Botafogo. Outra é como joga a bola o Montoro, o argentino Montoro. Meu Deus, esse garoto é muito bom. Tem que ver por quanto tempo que o Botafogo vai segurar dele, tem que ver se o Textor não vai usar ele de moeda de troca para um Forest, se não vai usar o Botafogo de satélite, tem que ver tudo isso. Fato é, com bola no pé, ele joga muito. A achada que ele deu no gol anulado do Arthur Cabral é loucura. Mas é um jogador, tem muito que evoluir, principalmente no sem bola. Também perde a bola, ele larga, é isso aí. Com bola eu sou gênio, sem bola também vou andar. E vitória do Botafogo por 1-0, tentando galgar aí novos ares, algo melhor. Agora vamos falar de clássico. São Paulo 2-0 Corinthians. Corinthians, meu Deus do céu, cara, parecia um catado em campo. Corinthians era um catado em campo. O time lá do ex-técnico Ramon, ele tinha até algumas virtudes boas. Tinha. Era um time que ofensivamente lidava muito bem. Ele achou naquele losango ali na formação diamante, que é uma linha de 4 atrás, né? O meio composto por um volantão mais aqui, 2 um pouco na frente e um camisa 10 Garro, ou DP também, variando, e um ataque Júlio Alberto e Memphis. Enfim, ele tinha achado essa solução para deixar um time ofensivo, encaixar o Memphis, encaixar Garro, encaixar Carilho, e ofensivamente dava certo. Só que defensivamente sofria muito. Chegou Dorival Júnior, piorou ofensivamente, defensivamente nada se resolve. Outra partida muito abaixo do Félix Torres. Cara, a defesa do Corinthians e custou caro, tá? É uma linha defensiva cara que não se acerta. Ele no lance do Luciano é loucura, não pode cometer esse erro. E é um time que tudo é caótico no Corinthians. Tem problemas de pagamento, Memphis aí, atraso de salário, Memphis faltou um treino, agora também foi substituído no meio e foi pro vestiário. Cara, o que tá acontecendo com o Corinthians? É instável em campo, ele é instável na presidência, a gente não sabe qual vai ser o futuro, Augusto Melo, a gente não sabe o que tá acontecendo, se vai ser ele, até quando vai ser ele, se vai mudar os pagamentos, a arena, cara, é muito complexo, é muita coisa pro Corinthians. Já o São Paulo consegue a sua vitória com aí tem a discussão, é ídolo, é xodó, é o quê? O que é o Luciano? Torcedor São Paulino, o que é o Luciano para você? Pro Corinthians é desespero, porque é lei do ex e o Luciano gosta de fazer gol no Corinthians, resolve o jogo em 2 minutos e meio, faz 2-0 e o segundo tempo é puramente formalidade. São Paulo entrou para jogar um clássico, o Corinthians não sabe aonde vai, ainda nem se encontrou, não sabe nem se o jogo tá rolando ainda. E o segundo tempo foi totó, olé,
toque de bola, jogo resolvido, 2-0 pro São Paulo. E aqui a gente fala também da vitória do Vitória, 1-0 para cima do Bragantino, que segue nas cabeças, tá bem o Bragantino, é um time que também não me alegra de ver jogar, não acredito que vai conseguir manter essa rotação por muito tempo, mas é o caso de um time operário. A diferença é que o Cruzeiro é um time operário com bola, com ali traços mais alegres, com uma qualidade técnica, com um time azeitado, com um atacante matador, outro iluminado e um meia camisa 10. O Bragantino já é mais limitado, mas está fazendo um bom campeonato brasileiro e na próxima rodada pega um Flamengo e o Flamengo ganhar jogando com o Bragantino, na casa do Bragantino. É brincadeira, né? Não vai. Já tô adiantando aqui. A expectativa é que não vai, porque o Flamengo não consegue ganhar lá. Vamos ver se eu tô errado. Inter e Ceará. Internacional sofreu muito mais do que devia nessa partida. É um Inter também que não sabe se encontrar. Tem um problema na dupla de volantes ali. Tem o Thiago Maia, cara. O Inter até tentou se livrar dele, mas no começo do ano, acabou que não conseguiu. É um ataque do Ener Valencia que já não existe mais, já nem colabora, não entra nem em campo. Alan Patrick fazendo das suas, fez uma partida, fez um gol, também deu um belo passe ali no lance de maior perigo pro Inter. Rocher voltando e salvando, a importância da volta do goleiro Rocher. E o Ceará teve muita chance de gol. O Pedro Raul perdeu também, fez uma grande cabeçada. Teve lance sem goleiro que o Ceará acaba perdendo. Faz um bom campeonato brasileiro, é difícil de ganhar do Ceará, tem uma boa defesa, tem um Pedro Raul que tá conseguindo fazer seus gols no Brasileirão. Porém, o Inter sai vitorioso, só que com futebol muito aquém do que esperado. Muito aquém do que esperado. A gente tem que ver se vai conseguir se organizar, tem que ver se o próprio Roger Machado vai continuar no comando. Então é um Internacional bem abaixo do que eu esperava. Mirassol 3, Santos 0. Santos, fantástico, quem dá bola é o Santos, é o Peixe, vence do Flamengo, 1-0, expectativa alta, né, para ver o próximo jogo, pelo menos, boas notícias. Temos um Neymar íntegro, um Neymar que consegue ficar em pé, fez o gol da vitória contra o Flamengo, e contra o Mirassol tem um problema. O time do Santos claramente é melhor treinado com o Kleber Xavier, ele tá acertando a equipe, dá pra ver um trabalho em evolução, mas ainda é um time deficitário, vamos dizer assim. É um time que precisa de mais, não vai, na minha visão, não vai brigar por Libertadores. A briga é realmente se distanciar da zona de rebaixamento, ver o que consegue a partir daí. E o Neymar tem que achar a posição dele. Não o Neymar tem que achar a posição dele. O Kleber Xavier tem que fazer com que o time ache a posição do Neymar em campo. O que eu quero dizer com isso? O Neymar é um cara, lógico, muito consultor. Quando ele desce, ele ajuda na saída de bola, ele ajuda na construção pelo meio, ele dá as ferramentas para o Santos conseguir criar e chegar à área do adversário. Porém, ao fazer isso, muitas vezes perde-se um Neymar mais à frente, o Neymar mais próximo à área, o Neymar mais definidor. E acredito que o Neymar definidor faça toda a diferença, como fez contra o Flamengo. O Santos não tem que ser só o Neymar. O Santos tem que dar as condições para o Neymar, claro, criar jogadas, mas também finalizá-las. E tem muito lance, assim, vendo o jogo, que o Neymar começa a criação ali na área do meio campo, até um pouco mais recuado. A bola funciona, ela chega na frente, mas cadê o Neymar lá? Ele não pode ser todo mundo da equipe, não está lá. Então, assim, tem detalhes, tem coisas a consertar o Santos. Enquanto o Mirassol no Maião, cara, 7º colocado o Mirassol, tá? Tem que prestar atenção no trabalho que tá fazendo. Já alcançou praticamente metade dos pontos que precisa na sua função de escapar do rebaixamento. E aí o esquadrão suicida aí dos renegados do futebol brasileiro, Gabriel Jamal, Reinaldo King Naldo, Alex Muralha Vanderlei, tá conseguindo fazer um bom campeonato brasileiro. Os gols saem da metade final da partida. Reinaldo faz um deles, o lateral artilheiro aí, pro torcedor do Grêmio que tanto xingou ele, agora tá tendo que ver ele fazendo aquela dancinha dele assim, quando ele faz o gol. E também tivemos um golaço praticamente no último lance. Foi um 3-0 assim, talvez o jogo não tenha sido por 3-0, mas acontece do futebol, é ser eficiente, e o Mirassol jogou bem sim, e vem jogando bem. Que campeonato faz o Mirassol? Falando agora um pouquinho mais dos outros jogos, a gente tem também o caso de Vasco e Grêmio, jogo de duas equipes também que não... Cara, difícil, hein? E achei o Vasco melhor na partida. Eu sou dinizista, falo mesmo, mas o Diniz tem que organizar algumas coisas, principalmente defensivamente.
Que time é esse que gosta de levar finalização? Não foi nem tanto o caso dessa partida contra o Grêmio, quanto tinha sido contra o Del Valle, como tinha sido contra o Botafogo, que foi desesperador. Os dois jogos foram 56 finalizações, se eu não me engano, somando os dois jogos. É um Léo Jardim que é metralhado, ele deve sair de maca depois dos jogos, de não aguentar mais. E o Vasco teve sua chance, teve bola na trave, teve gol anulado, teve gol, sim, marcado, 1-0, mas também numa bobeira, deixa o Grêmio empatar. Grêmio que faz um campeonato, assim, dos times que menos jogam bola, talvez o Grêmio brigue ali. É que tem um esporte, né? Tem um esporte. Mas o Grêmio tá firme na briga, porque, meu Deus, que time é esse que reluta em jogar futebol? E o Mano Menezes, que é consolidado por conseguir consertar pelo menos defensivamente os times, também não vem conseguindo. O time do Grêmio leva gol todo jogo. O Volpi é muito criticado, mas eu nem acho que ele é o principal responsável. Claro, não é um goleiro que eu consideraria de primeira prateleira do futebol brasileiro, top assim. Mas vem fazendo boas partidas, lá e cá, ok, uma falha ali, outra ali, mas não é por causa do Volpi, é a defesa do Grêmio. Cara, é um time muito bagunçado, mas muito bagunçado. E a gente tem poço ali de salvação, quem sabe, no Vila Sante, alguma coisa assim, mas, pô, muito ruim esse time do Grêmio. Olho nesse Grêmio. E também aqui que já estou com a camisa do Fortaleza e Bahia, 1-1, empate. Fortaleza aí que contratou o Renato Paiva. Olha como é o mundo da bola, sai do Botafogo, já tá empregado aí o Renato Paiva, o filósofo. Gosto de ter ele na rotação do futebol brasileiro, porque assim como eu usava a frase do Carpini, eu posso abrir aspas e usar as frases do poeta futebolístico Renato Paiva, como, por exemplo, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Boa frase, porém, um empate entre 1-1. Bahia tem jogo nesse meio de semana da Sul-Americana. Vamos ver com quantos titulares, como que vai levar esse time do Bahia. Gosto bastante. É um time que, na minha opinião, vai brigar por Libertadores sim esse ano. É um ano de salto. Tem grandes jogadores ali, o Pulga, o Rogério Ceni, que eu gosto bastante. Eu acho ele, inclusive, subestimado. Do mesmo jeito que eu falei que o Grêmio é dos que menos jogam bola, o do Bahia é um dos que eu mais gosto de ver jogar. Talvez a troca de passes mais bonita do país. Ele tá brigando pelo ranking, porém empata com o Fortaleza. Essa é a rodada, mas eu não poderia acabar ela sem citar duas coisas. Primeiro, que o jogo do Flamengo e Fluminense tem um vídeo à parte sobre, então se você quiser saber com o Fla-Flu, tá no canal, clica aí. E a segunda é que chegou o momento. O momento que todos esperam. Aquele momento que você tá andando ali e aí você vê um amigo e fala, me ajuda. E ele não se esforça. O cara não se esforça, o cara tem um queixo um pouco maior e aí ele acha que é bom e ele não se esforça de jeito nenhum. E aí é o momento que o seu time paga o jogador e ele não quer correr no treino. E aí reclama do GPS e reclama de tudo. É aquele momento que você acha que vai conseguir o seu primeiros pontinhos jogando em casa e aí chega um cara que tem o nome de Cuiabano e joga no time do Rio, faz o gol praticamente no último lance. É o caso também de você enfrentar um time muito melhor e ter que carregar fazendo chute de falta, fazendo gol de falta, porque aparentemente isso aqui não é futebol, virou field goal. Agora eu vou ter que jogar futebol americano, bota o hook kicker, então, já que o Atlético Mineiro não consegue gerar nada. É o jogo também que você joga melhor, dá chute na trave, aí você acha que vai vencer, mas não, o Grêmio que não te afeta nada, vai e faz o gol. E aí você ganha do líder, e aí você tem o melhor jogador do país, o melhor jogador da geração, e leva 3 gols de um time de Gabriel Jamal. Você não aguenta, não sabe o que fazer, você vai na parede direitinho, quietinho, pega a sua cara, coloca no chapisco, vai pra cima e pra baixo, pra tentar sentir alguma dor que não seja psicológica e não te deixe louco. É o momento tá maluco da semana. E o momento tá maluco da semana aqui vai pras organizadas cobrando o jogador, cara. Que loucura é essa? Assim, eu entendo a indignação, eu entendo... É o auge do tá maluco, né? Porque, assim, eu acho que depois de você raspar a cabeça no chapisco, a próxima é ir pro CT e tentar cobrar o cara, né? E aí, fez isso a torcida do Sport, fez isso a torcida do Vasco, aí sim vai resolver o problema, né? Vai resolver o problema. E acaba perdendo pro Botafogo e acaba aí... empatando com o Grêmio. Eu entendo a indignação do torcedor, eu entendo que tem muita da má gestão, mas, assim, se chegar e ameaçar que vai bater no cara... E aí, isso vai fazer o cara jogar bola? Você acha que se o cara tá jogando... O cara tá com um time, o time dele tem 3 pontos. Não está jogando bem. Você acha que esse cara está ali não jogando bem por estar de sacanagem, não porque não tá conseguindo jogar bem? Talvez seja o caso do Pedro, né? Que não corre no treino. Mas tirando isso, realmente é difícil. Então tá maluco da semana, é pras loucuras de invasão de CT. E aqui um asterisco especial pro meu Pedro, que Jesus é suficiente, mas treinar ajuda também, né? Dá uma corridinha ali, pelo menos pega metade do GPS. É isso, esse é o Futebol, o giro
pela 15ª rodada. Aqui uma homenagem ao Rafinha também, que anunciou a aposentadoria, carreira vencedora. E aí, se você quer ser vencedor, se você acha que Jesus é suficiente e você fica maluco, se inscreve aqui no canal, comenta, dá seu like, divulga pra família, pro avô, pro membro de organizar. Não, mas pá, divulga também, porque aqui a gente abraça todo mundo. Lembrando que o pior time do Brasil é o seu, é o meu, é de todos nós. Vamos se abraçar nessa loucura de campeonato brasileiro e se afundar juntos rumo à tortura psicológica. Valeu, brigadão, 15ª rodada, futebola.